Olá! Quem é mulher sabe que um simples passeio ao ar livre vem sempre acompanhado de medos que vão além da insegurança comum comparada ao público masculino. O assédio, a violência, a importunação sexual são aditivos que nós mulheres podemos sofrer. E esse medo impede que muita gente evite, por exemplo, a simples atividade de pedalar, de caminhar ao ar livre. Bom, para falar disso, a gente conversa agora com a cicloativista Viviane Mendonça, que lidera o coletivo Voo de Bike e Salto Alto. Viviane, seja muito bem-vinda ao Cidadania Mulher. Muito obrigada, Paula, obrigada ao programa Cidadania Mulher. Estou muito feliz pelo convite. Não é todo dia que mulher ciclista é convidada para falar sobre esse assunto, um assunto bastante delicado. Então, eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre esse assunto, sim, e poder esclarecer as dúvidas de outras mulheres que já pedalam ou que queiram começar a pedalar. Pois é, essa ideia é super interessante e a gente trouxe esse assunto porque esse ano surgiu um episódio emblemático, com certeza acontece em vários outros casos, episódios, mas foi daquela ciclista em Palmas, a Andressa Lustosa, que foi importunada durante um passeio de bicicleta. Na verdade, ela estava fazendo a sua atividade como ciclista em uma via e um homem passou no carro e esbarrou não, encostou o braço propositalmente. E isso causou um grande transtorno. Ela caiu, se machucou e ficou muito evidente ali, mais claro do que isso é impossível, mostrar como as mulheres ainda sofrem muito, inclusive num simples passeio. E muito claro que isso não é um mimimi, não é uma reclamação de mulher, mas esse medo ele existe porque existem fatos muito reais acontecendo no dia a dia, né? Seja numa via pública, seja no transporte público. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse caso e o que ele trouxe na sua visão para a realidade das mulheres que andam de bicicleta. Primeiro trouxe essa palavra, importunação, né? Eu acho que nem todas as mulheres sabiam que isso poderia ser uma coisa judicialmente que ela poderia buscar os seus direitos. Então, essa cena acabou trazendo essa informação. Agora, Paulo, uma coisa que chama bastante atenção, que você relatou, é que mesmo antes desse episódio, no coletivo, no grupo, na comunidade Voo de Bike Salto Alto, a gente sempre recebeu esses depoimentos. Sempre. A gente sempre recebeu depoimento de homens pararem ou passarem e colocar a mão nas meninas que estão pedalando. Geralmente as meninas pedalam com roupas coladas, porque é o tipo de roupa que exige o esporte. Então isso acaba confundindo talvez os homens de achar que tem o direito de ir além disso, porque está com uma roupa mais curta ou apertada. Aliás, a roupa é um dos motivos também de polêmica nos debates quando se fala de assédio, de importunação. Então, trouxe essa coisa de pensar, será que isso que eles estão fazendo está certo? Ou eu posso buscar os meus direitos como mulher se eu estou me sentindo agredida ou com palavras ou com algumas atitudes? E essa situação que aconteceu deu visibilidade a um problema que já existia e que talvez a gente não tinha voz para falar, mas que agora o Brasil inteiro viu a cena, ficou chocada com o que viu e alertou outras mulheres para que possam buscar alternativas e ajuda num coletivo, numa rede de apoio, não só as mulheres que pedalam, mas as mulheres que correm, que caminham, que também passam ou já passaram por isso. Pois é, Viviane, a gente até no início a gente deu uma risada, mas o assunto é muito sério, né? E se não tivesse a câmera ali, com certeza essa moça ela teria sido mais um relato que ficava suspenso por aí. As imagens, elas trazem um impacto muito grande, né? Mas isso, na realidade, é o que acontece com muitas mulheres, né? A gente, por exemplo, vou caminhar em algum lugar que está muito deserto, já fico com medo. Não é o medo só de ser assaltada, é o medo que só mulheres têm, né? Isso. O medo de receber algum tipo de assédio e você tá ali muito vulnerável, né? Esse coletivo de mulheres, ele nasceu dessa questão da insegurança ou foi mais também para orientar? Quais foram as funções, a missão principal do coletivo de mulheres? Orientar com relação também a outros tipos de insegurança, né?
pergunta muito boa, bastante relevante. Talvez, só pegando um gancho na tua fala, talvez o mimimi venha daí, né, Paula? Porque, por exemplo, o nosso medo não é só de ser assaltada. O nosso medo é que a gente sofra outras violências que os homens não sofrem, né? E talvez por isso a gente ouça, isso é mimimi, por que você não passa naquele lugar? Nunca aconteceu nada comigo, pode não ter acontecido com você, que é homem, mas existe a possibilidade de acontecer com a mulher. Existem vários estudos em vários países, Paula, que comprovam, por exemplo, as ruas onde estão mais escuras, onde as luzes estão apagadas, as mulheres não passam por ali. Existem pesquisas que comprovam que onde as mulheres passam pedalando são consideradas os lugares onde elas se sentem mais seguras. Então você vai poder passar ali com o teu filho na cadeirinha, você vai poder passar ali caminhando, porque as mulheres procuram lugares onde elas se sentem seguras nas cidades. E infelizmente as cidades também não são feitas e nem pensadas para as mulheres. Se a gente olhar fisicamente como a urbanização, a forma como a urbanização foi se dando, infelizmente o espaço também não é pensado para a gente. Mas isso pode ser também uma outra pauta que a gente pode conversar depois. Mas eu acho interessante a gente colocar sobre isso também, né? As ações que vocês acreditam que, de repente, o poder público poderiam... Mas continua, pode falar. Pode. Eu posso voltar nesse assunto, que eu faço parte aqui também de um coletivo de urbanistas e arquitetas do Paraná, que se uniram num grupo para tentar rever exatamente isso. Como é que o olhar feminino de urbanistas e arquitetas podem contribuir para que as cidades se transformem em espaços mais seguros? Então, se eu tenho uma praça perto da minha casa, por que eu não posso levar o meu filho até essa praça? O que está faltando nessa praça para que o meu filho possa sair do apartamento, da frente do computador ou do celular e que ele possa brincar nessa praça? Quando a gente fala de todos esses problemas que envolvem as cidades, a gente está falando de questões sociais, de qualidade de vida da população. A gente não está falando só de colocar um banquinho na pracinha. É uma coisa muito maior que isso. Então, fazer parte desse movimento das arquitetas, das urbanistas, é entender um pouco o espaço que a gente vive e como a gente pode usá-lo de maneira correta para levar qualidade de vida para os nossos filhos, para a nossa família. Porque esses espaços que estão ociosos, geralmente eles são tomados por outras pessoas. E, em geral, não são coisas muito legais, ou à noite, de madrugada. E é por isso que elas se encontram para falar sobre isso. É bastante interessante, bastante interessante. E o coletivo, quais são os tipos de dicas que vocês dão para melhorar a segurança dessas mulheres que querem, de repente, ter uma atividade física, fazer o ciclismo e trabalhar de bicicleta? Quais são as dicas que vocês dão para orientar essas mulheres quanto à segurança? Eu vou só fazer também uma ponte na pergunta que você fez antes de como começou, né? Se começou falando se a pegada foi essa coisa do assédio. O grupo começa lá em 2010, 2011, quando eu quis encontrar outras mulheres que pedalavam, que foi aquela conversa que a gente teve em off. Como é que onde eu vejo outras mulheres pedalando? E se elas existem no Brasil, como é que eu encontro essas mulheres? Então, eu montei, na época, a página no Facebook e comecei a postar algumas fotos, mostrando um pouco, né, que eu pedalava. E as mulheres foram aparecendo e a gente começa a trocar essas informações. Então, como é pedalar na Bahia? Como é pedalar em São Paulo? Como é a mulher que pedala em Porto Alegre? Se lá tem ciclovia, se não tem, se elas participam de outros grupos lá que fazem esse movimento da segurança para as mulheres. E essas informações com as redes sociais, elas foram crescendo e dando vida a um grupo muito grande. Então, hoje nós somos mais de 100 mil mulheres em todas as plataformas, Instagram, Facebook. E essa comunidade ganhou tanta força, Paula, que em dezembro o Facebook nos convidou. Nós somos o único grupo de mulheres ciclistas da América do Sul reconhecidos pelo Facebook como um grupo engajado de mulheres que pedalam. Então, ali a gente tem todo tipo de ajuda, desde essa do assédio, para discutir sobre isso, para orientar outras mulheres que passaram por isso e criam uma rede de apoio dentro da comunidade, e dicas do dia a dia, como usar um capacete, que tipo de bicicleta você compraria para pedalar aí na sua cidade, que tipo de bicicleta você compraria para o seu filho que também quer começar a pedalar. Então, esse grupo serve para que a gente faça essas trocas diárias nas redes sociais.
E aí, no meio disso, surgiu aí essa questão do assédio também, da agressão que algumas ciclistas com certeza já relataram. Conta um pouquinho para a gente quais são os relatos que vocês ouvem de algumas mulheres que passaram por essa situação e que hoje superaram e continuam aí na atividade, não desistiram por causa disso. Aliás, quando surgiu o caso, né, da moça, que a gente começa com essa história, né, a entrevista, eu tinha feito várias postagens já falando sobre assédio nas minhas redes sociais e coincidentemente, eu tinha guardado vários relatos por escrito que elas iam mandando ou no direct ou respondiam na própria postagem. E eu tenho isso arquivado com histórias muito tristes de assédio que aconteceram com várias mulheres. Essa do motociclista, em geral, acontece com motociclista, Paulo. O motociclista passa a mão na ciclista que está numa subida, porque quando você está na subida, você pedala muito devagar. O motociclista vem pelas costas, você não imagina que ele vai fazer isso, e ele passa a mão em você e vai embora, e você simplesmente, como você está em cima da bike, você não dá tempo nem de pegar o celular, por exemplo, ou para fotografar a placa ou coisa parecida. Ou coisas piores, da mulher pedalar sozinha num lugar no campo, no meio rural, e o motociclista parar na frente, esperar e falar coisas horríveis. Eu não vou nem contar a história que aconteceu, porque é muito pesado, muito mesmo. E eu me sinto mal em tocar nesse assunto, porque é muito, muito triste saber que eu não posso pegar minha bicicleta e fazer uma coisa tão simples, que é andar, sei lá, 10 quilômetros, porque eu quero me sentir bem, eu quero ficar em contato com a natureza, porque eu tenho que passar por esse tipo de constrangimento de situação. É muito triste saber que a gente precisa debater sobre isso ainda no século XXI, diante de todo o cenário que a gente vê, cada vez mais as discussões sobre as mulheres. Hoje, inclusive, é o dia que se fala contra a violência da mulher, no dia 25. Eu acho que, aliás, é um dia bem pertinente, né, para falar sobre esse assunto. Pois é, e exatamente nesse aspecto de vocês ouvirem relatos também, dividirem essas questões, vocês com certeza veem aquelas orientações de como proceder, né, de como agir para evitar esse tipo de assédio, esse tipo de importunação. Quais são as dicas que vocês dão para esse público feminino andarem nas ruas, né, e fazerem a sua atividade? A dica que elas mesmas se falam entre elas é não pedalar sozinha. Assim como alguém falaria não vá correr sozinha ou escolha algum horário, ou seja, a gente tem que ficar se policiando para praticar o nosso esporte. Eu não posso ir no horário que eu quero, eu tenho que ir no horário que me dá segurança. Eu não posso ir sozinha, e se ninguém pode pedalar comigo naquele horário. Então, mais uma vez, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu gosto, porque eu não posso ir sozinha. E não é o não pode porque alguém te proíbe, é porque as circunstâncias nos fazem entender que você não deve ir, que é muito mais seguro se você não fizer dessa forma. Então, as orientações basicamente são essas: não pedalar sozinha. Os grupos de mulheres que existem no Brasil, nem todas as cidades elas conseguem pedalar só em mulheres, os homens precisam ir junto como se fosse uma escolta em algumas cidades, porque infelizmente elas não podem pedalar sozinhas. Existem várias cidades do Brasil que a gente ouve relatos que elas não têm problema nenhum de assédio, nunca passaram por isso, mas a gente tem muitos depoimentos de assédio, tanto na área rural, no turismo rural, no cicloturismo, quanto nas cidades. Eu até acredito que o assédio nas cidades eles sejam maiores. Muitos relatos, muitos. Agora sim, a gente está tratando exatamente dessa questão de segurança e saiu uma pesquisa recente, inclusive com o apoio da ONU Mulheres, chamada Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, e mostra o seguinte: 8 em cada 10 mulheres utilizam algum tipo de estratégia de segurança nos seus trajetos, né? Por exemplo, 92% delas evitam sair à noite, 87% escolhem um lugar que vão sentar no transporte coletivo pensando na sua segurança, e 96% evitam lugares desertos. Ou seja, nós temos que agir assim enquanto não existe uma consciência coletiva de que
o corpo da mulher não é público, não é do outro, e sim dela, e ela aqui não é uma coisa tão banalizada assim, né? A gente não trata isso com seriedade e acaba que vem aí, além da nossa cultura machista, um comportamento de minimizar isso, e não é, né? Eu acho que a atenção tem que ser dada mesmo a esse assunto, tanto pelas autoridades quanto pela população em geral, né? Poxa, Paula, esses dados chegam a arrepiar, assim, porque é exatamente assim que a gente se comporta, né? Você foi falando, eu fui me sentindo nesse lugar aí. Com a bicicleta também, muitas mulheres relatam que ou pararam de pedalar, ou assim, ó, isso me dói bastante como mulher ciclista. Vivi, eu queria muito pedalar, mas eu não tenho coragem. E essa coragem, Paula, é claro que ela não está diretamente ligada ao assédio, mas ela está ligada também ao trânsito, que é muito perigoso, e, por consequência, ao assédio. Então, são duas situações. A mulher, na verdade, eu até que se fosse para classificar, eu colocaria 3 situações, né? Você tem o trânsito, você tem o assalto, o roubo, e você tem o assédio. A gente tem um problema a mais ainda para enfrentar quando você vai fazer um esporte, ou no meu caso, obviamente, a bicicleta. Eu, particularmente, já deixei de ir em muitos lugares à noite de bicicleta por medo. Aliás, se você me perguntar, Vivi, qual foi a última vez que você pedalou à noite em Curitiba? Eu não sei nem te responder, porque eu não vou. E como é que é a sua rotina hoje de utilizar a bicicleta? Você vai trabalhar? Como é que é a bicicleta, apesar dessas inseguranças, de você ter que adotar algumas estratégias de segurança, como é que ela é inserida no seu dia a dia? Até para outras mulheres que estão assistindo a gente possam pensar numa forma de inserir o exercício do ciclismo na sua vida, né? Que tenham interesse. Sabe, Paulo, eu nunca pensei na minha vida que um dia eu fosse pedalar pela cidade, que fosse trocar o carro pela bicicleta. Nunca me passou isso pela cabeça. Eu sou do interior do Paraná, eu não nasci em Curitiba, então quando eu vim para cá, eu me sentia muito perdida numa grande cidade. Então, imagine pedalar aqui, né? Nunca passou isso pela minha cabeça. E em 2011 eu vi algumas cenas de umas mulheres na Alemanha pedalando de salto alto, levando os filhos para a escola, e meus olhos brilharam e eu pensei, gente, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ir para o trabalho de bicicleta. Eu já pedalava, mas pedalava só no fim de semana, um turismo rural. E aí o meu marido achou que eu tava louca, né? Você tá louca? Como que você vai? Não tem ciclovia, como é que você vai? Eu falei, eu vou, nós vamos arrumar um jeito. E aí a gente entra na questão da segurança, que é o assunto que a gente está falando aqui, né? O que a gente esbarra, né? É o que faz a mulher pensar 2 vezes. Não é a bicicleta, não é comprar a bicicleta, é justamente essa parte da segurança. Então, antes de qualquer atitude que a gente tomasse, nós ficamos pensando que trajeto eu faria que fosse mais seguro para mim. E não necessariamente, Paulo, o trajeto que eu faria de carro. Muitas vezes você tem que mudar a sua rota, talvez o teu caminho fique um pouquinho até maior, mas que você fique mais segura, que você se sinta segura. E foi o que eu fiz. Então, um mês antes, porque eu sou professora, um mês antes de começar as aulas no início do ano, a gente ia aos domingos ou aos sábados e fazia rotas diferentes, cronometrava o tempo para saber como é que ia ser, que horário eu teria que sair de casa, onde tinha menos carro. Dá trabalho? Dá trabalho, mas eu tenho que prezar pela minha segurança, né? Eu tenho que pensar que quando você cai no trânsito, ele é violento e no dia a dia as pessoas estão estressadas e querem sempre ir do ponto A ao B, de qualquer forma, não interessa quem está na frente. E o ciclista é a parte mais frágil, então a gente precisa se preocupar com todos os agentes. Eu tenho o pedestre, eu tenho o motorista, tenho o cachorro, tá todo mundo querendo dividir o mesmo espaço. Então, pensar no trajeto que você vai fazer é muito importante. Pensar nos itens de segurança, como o capacete, por exemplo, como os itens de segurança obrigatório numa bicicleta, que é o retrovisor, as lanternas, a campainha para você alertar um pedestre, por exemplo. Esses itens são extremamente importantes. Por quê? Porque é muito frágil. Então, quanto mais você se encher de coisas para que você seja visto no trânsito, isso vai garantir, sem dúvida, muito mais a sua segurança.
Muito legal esse seu relato, porque além da coragem que você tem, a insistência, né, a persistência que você teve, você dá exemplo de que as mulheres que trabalham, elas podem agregar isso à sua rotina de uma forma que traga benefícios, né? Apesar de toda a insegurança, alguns entraves aí que as mulheres enfrentam, ainda existe, seus olhos brilharam aqui quando você começou a contar. É como se fosse isso uma conquista para você. E é interessante relatar isso porque eu sinto isso em várias mulheres que fazem essas atividades ou que conseguem superar, né, alguma condição em que elas achavam que nunca iam alcançar. Isso então, mesmo. Eu queria te dar os parabéns por essa iniciativa e também pelo coletivo, que ajuda, pelo que eu vi, mais de 20 mil mulheres em todo o Brasil. 100 mil. 100 mil mulheres. Eu só gosto de corrigir porque é muita mulher. É muita mulher. Só que hoje, Paula, eu preciso só fazer uma observação. Não é mais a Vivi que ajuda. Uma ajuda a outra. Virou uma rede tão linda que às vezes você conecta alguém da Bahia com o Rio Grande do Sul, elas se ajudam, trocam informações. Porque o que a gente tem hoje no Brasil nos últimos 4 anos que eu costumo chamar de fenômeno? Grupos de mulheres. Elas se juntam nas suas cidades, fazem uniforme, querem andar iguais, colocam nome no grupo. Então, elas têm uma coisa de pertencimento tão forte, que faz com que surjam, assim, centenas de histórias nesses grupos de superação. Alguém que saiu de um relacionamento abusivo, alguém que se curou do câncer com a ajuda das amigas da bike e do esporte da bicicleta, pessoas que tiveram problemas de saúde, que perderam peso ao longo dos meses pedalando. Isso tudo porque existe uma rede de mulheres. Por exemplo, se a Paula hoje chegar num grupo de mulheres ciclistas aí na sua cidade, você vai ser muito bem recebida, como se você fizesse parte do grupo há anos. Elas vão te ensinar a usar o capacete, que luva você tem que comprar, que bicicleta você tem que usar, que a tua talvez não seja a ideal. Elas vão te acolher, vão te ajudar, te ensinar, e a Paula vai se transformar numa ciclista. Porque isso, Paula, determina muito se você vai ficar e continuar no esporte. Se você for mal recebida, se você não tiver instrução, você não volta mais. Agora, se você for acolhida, você vai se apaixonar pela bicicleta. E eu estou em Brasília, alguém que está em São Paulo, outras cidades, como é que fazem para buscar aí o grupo na sua cidade? Entra em contato com a rede de vocês? Como é que você podia passar para a gente essas informações de como entrar em contato? Estamos no Instagram, né? Vou de Bike Salto Alto, a fanpage Vou de Bike Salto Alto e a comunidade no Facebook, onde as mulheres podem entrar, e só entra mulher nessa comunidade em especial do Facebook. Lá a gente só fala entre mulheres. 100% das mulheres que estão lá praticamente são ciclistas ou correm ou praticam outro esporte, mas estão lá e que criam essa rede de apoio, de dicas, frustrações, enfim, casamento, gente que casou de bicicleta, gente que foi batizar o filho de bicicleta. É um lugar, sabe, Paula, como eu sou de uma geração que não cresceu com a internet, é um espaço tão legal, porque é seguro. Você está lá só entre mulheres, é muito seguro. Você está lá num espaço que você pode falar o que você pensa, as dúvidas que você tem. Se você sentiu dores ao pedalar, se você ficou assada, você pode ir lá e falar, porque as mulheres estão lá e vão te entender, porque elas passaram pelas mesmas dores. Então, é muito gostoso estar lá e observar esse crescimento das mulheres no esporte, com... Essa palavra foi tão usada, né, empoderamento, mas eu acho que é o que mais poderia definir o crescimento e a evolução dessas mulheres. É por causa dessa questão social, de você socializar, né? Você acaba tendo mais força, se sentindo mais forte para poder encarar algum medo. Quando a gente vai junto, a gente é muito mais forte do que quando sozinho, né? Isso mesmo. E é muito legal. Talvez se eu tivesse ficado sozinha lá em 2011, eu não teria nem continuado a pedalar, não sei. Né? Talvez eu olhasse para o lado e falasse, poxa, mas eu não sei se eu quero mais isso, só eu que pedalo. Mas não, né? Eu queria ver se tinha outras e eu queria dizer para vocês assim, gente, é muito legal isso, vocês têm que fazer. Muito legal. Olha, a gente parabeniza essa atitude, iniciativa de vocês.
né, que continuem vida longa aí para o coletivo Vai de Bike, Vai de Salto. E eu acho que é interessante a gente colocar também que, voltando à questão da importunação sexual, ao assédio sexual, se você se sentir que foi importunada, que houve algum assédio, algum tipo de questão que passou dos limites e que você queira relatar isso, você pode sim fazer uma denúncia no Disque Denúncia 180, no Disque 100 de Direitos Humanos, pelo 190, que é da Polícia Militar, ou ainda fazer um boletim de ocorrência pela internet na Polícia Civil. Não deixem isso passar, né? É interessante colocar isso, porque quanto mais a gente falar, mais a gente denunciar, mais esse crime ele vai deixar de existir. Paula, e eu posso colocar mais um lugar que elas podem fazer essa e gritar o problema que ela teve, que é justamente lá no grupo. Se infelizmente alguma mulher passar por isso e levar esse problema até o grupo Vou de Bike Salto Alto, eu tenho certeza que ela vai receber apoio, ela vai ser acolhida e essa postagem dela vai viralizar, porque as mulheres ciclistas não vão deixar barato. As mulheres ciclistas, elas estão com força e o apoio vai ser grande, isso eu garanto 100%. Qualquer problema que ela tenha, que a gente puder ajudar de alguma forma, mesmo que distante, mesmo que online, o grupo Vou de Bike Salto Alto está super à disposição para acolher, apoiar essas mulheres, falar com essas mulheres e poder dizer para elas, olha, aconteceu com você, infelizmente, e a gente está aqui para te apoiar. Interessante. Esse apoio das mulheres é fundamental. Olha, Viviane, eu agradeço a sua participação aqui no Cidadania Mulher. A conversa foi ótima. Mas já acabou. Infelizmente, nós temos um tempo, mas vamos marcar mais vezes para falar mais sobre esses assuntos, questão do espaço público, do poder público. E você em casa que gostou, quer rever ou mostrar para alguém esse programa, você pode acessar todos os programas da TV Senado, no site do Senado, senado.leg.br ou no canal do YouTube. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode enviar para a gente, ouvidoria@senado.leg.br. O Cidadania Mulher fica por aqui. E até a próxima. Um abraço.